Eu vou falar aqui o nome dos aniversariantes do mês de janeiro. Quem faz aniversário em janeiro, por favor, vai se colocando de pé, tá bom? Dia 2, a irmã Maria Ivonete. Dia 2, a diaconisa Mônica. Dia 4, a irmã Fernanda. Dia 5, a irmã Isabel. No Nova Geração, dia 5, Lorena. Dia 5, irmã Nilda. Dia 6, diácono Jorge. Dia 6, Saulo Machado. Dia 11, diaconisa Adriana. Dia 12, irmã Regina Célia. Dia 16, irmã Lúcia Helena. Dia 21, irmã Sueli. Dia 22, Nicolas. Dia 27, Flávia. Dia 27, irmã Nilza. Dia 28, no Nova Geração, a Giovana. Dia 28, Wanderson. Dia 30, irmã Daene. Dia 31, irmão Gil. Está todo mundo aí? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor por essas vidas. Que Deus seja louvado. Dê um abraço nesse irmão antes dele se assentar, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu gostaria de saber quais são os aniversariantes do mês. Aqui atrás, do lado da televisão, perto do bebedouro, tem ali uma folha com todos os aniversariantes do mês. Então vá lá, tire uma foto, deixe lá guardado para você não ficar sem, para você não perder, tá bom? Eu desejo compartilhar uma palavra com o seu coração. Hoje é uma manhã em que estaremos, daqui a pouquinho, celebrando a ceia do Senhor. Qual é o tema que nós escolhemos, inspirados por Deus, para esse ano de 2026? Qual é o tema? O ano do quê? Vou perguntar de novo para você. Qual é o tema? O ano da prioridade. Quais são as suas prioridades? Para esse ano que começou, tem uma verdade que eu acredito também nela, que foi dita por um grande pensador e influenciou muito no seu tempo, que foi Albert Einstein. Ele diz que uma das maiores loucuras, inconsequências do ser humano, é querer sempre fazer as mesmas coisas esperando os resultados diferentes. E o que você deseja de diferente que você continua fazendo as mesmas coisas? A verdade é que na vida, se nós não mudarmos as nossas prioridades, nós vamos sempre viver os mesmos cenários, vamos viver as mesmas questões na nossa vida, se nós não lidarmos com áreas que precisam de mudança. E essa foi a mensagem que foi pregada exatamente no último culto, dia 31, quarta-feira agora. Posicione-se. Não adianta você querer e não se posicionar. Não adianta você, talvez, viver uma série de situações na sua vida e você não se posicionar. Ver e não agir, ver e não fazer, é a mesma coisa que nada. Pastor, eu sei a verdade, eu sei qual é a direção. Tá bom, mas se você sabe e não faz, significa a mesma coisa que o quê? Que nada. Nós precisamos, então, olhar para essa verdade na nossa vida e nos perguntar, quais são as minhas prioridades? E aí existe uma dica que eu queria poder compartilhar junto com você, e eu quero olhar para esse texto que nós vamos ler. Gênesis, capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. Gênesis, capítulo 6, o livro mais difícil de se achar na Bíblia Sagrada. Do versículo 5 ao versículo 8. Se você não achar em menos de 5 segundos, a coisa está feia para o teu lado. Do versículo 5 ao versículo 8. Quem já achou aí, diga amém. Tem alguém do seu lado que não achou ainda? Eu quero ler somente esses 4 versículos. Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o seu coração. Disse o Senhor. O que o Senhor disse? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu.
O Senhor está dizendo, eu me arrependo de havê-los feito. Versículo 8, diz o quê? A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, teve outros olhos, olhou de uma forma diferente para Noé. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos, Senhor Deus, por vivermos uma das maiores promessas na nossa vida, que é a promessa de que Jesus viria, Ele veio, a promessa de que o Espírito Santo estaria, ó Pai, sobre nossas vidas, e Ele está presente. E também cremos na promessa, Senhor Deus, de que Jesus voltará. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que compreendamos que esse é um momento muito precioso da Sua palavra. Senhor Deus, que ela, após lida, seja também revelada ao nosso coração. E venha, Senhor Deus, nos encorajar a se posicionar. Assim nós oramos e te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém e amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. Os irmãos vão projetar aí o tema dessa palavra que eu gostaria de dividir com você. Lugares confortáveis. Você está num lugar confortável, sim ou não? Só 2 pessoas disseram amém. Você quer o quê? Massagem nos pés? Suco de manga? O que você quer? Daqui a pouco vão pedir isso, né? Pastor, um sacolé de chocolate com ninho. Na sua casa, você deve ter algum lugar confortável, não é? E aí, então, você para numa tarde dessa, que tem sido bem fresquinha, que a gente tem vivido nos últimos dias. E aí, então, você está lá descansando e alguém chega para você, justamente, e eu acho que existe, então, uma conspiração no mundo, que todo mundo espera você sentar, respirar. E aí, quando você senta e respira, alguém diz o que para você? Será que você pode fazer isso para mim? Por que não pediu quando eu estava em pé? Por que não pediu quando eu estava fazendo alguma coisa? E aí, então, qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Logo agora que eu parei para respirar, descansar, ficar nesse lugar confortável. O lugar confortável é um lugar maravilhoso na nossa vida. Mas eu gostaria de iniciar essa palavra dizendo uma coisa para a igreja e para começarmos refletindo e pensando. Que o arrependimento que não nos empurra para dentro da arca é apenas um desejo que temos na nossa vida de eliminar uma pequena fase amarga da nossa jornada. E eu gostaria que você pensasse nessa frase, porque possivelmente todos nós encaramos, eu penso que ainda, o arrependimento como uma prática na nossa vida. Mas nós podemos nos arrepender do nosso jeito, podemos arrepender como queremos, limitar muitas coisas. E não percebemos que a nossa geração, ela é uma geração que se tornou caçadora de lugares confortáveis. Se tornou uma geração buscando em todo tempo essa realidade. E se os lugares não são confortáveis, nós então tentamos transformá-los para que sejam. Nós gostamos de cenários confortáveis, gostamos dessas realidades. E se elas não são assim, nós fazemos de tudo para que elas se tornem assim, para que nós possamos então aceitar, viver, caminhar. Nós gostamos desses lugares confortáveis para tudo. E isso tem a capacidade de não nos fazer ver os perigos que nos rodeiam. Nós podemos estar num lugar confortável na nossa vida e nós não estarmos atentos aos alertas, não estarmos atentos aos sinais, não estarmos atentos aos perigos que estão à nossa volta. Quem aqui não viu o que aconteceu essa semana? Num shopping no Rio de Janeiro, que aconteceu uma tragédia. E a minha pergunta é para você,
como é que isso acontece do dia para a noite? Porque nós vamos ficando nos nossos lugares confortáveis e nós não vamos percebendo, talvez o fio que precisa arrumar, talvez alguma coisa que precisa consertar, algo que precisa dar manutenção, algo que a gente precisa rever, repensar, e a gente vai deixando os lugares confortáveis não nos deixarem ver aquilo que nós estamos precisando agir. Não vemos os perigos que nos rodeiam. Eu queria dizer para você isso, que os lugares confortáveis têm o poder de nos acomodar. Eu estou hoje numa outra realidade. Eu não vou fazer isso agora, não. Eu não vou fazer isso, não. Os lugares confortáveis têm o poder de nos fazer deixar coisas importantes para depois. Pastor, eu vou deixar essa situação, essa área, essa necessidade, para quem sabe um outro momento na nossa vida, na minha vida. Os lugares confortáveis, ele tem o poder de nos direcionar para as coisas mais fáceis. Eu, esses dias, fui num lugar, na exposição do Chaves, que está acontecendo no Rio de Janeiro, e eu gostava muito, muito, muito de assistir Chaves. E aí, então, na exposição do Chaves, tem uma área, assim, só de televisões antigas. E eu lembro, na minha infância, que tinha uma televisão da marca Telefunken. Quem teve essa televisão em casa? Telefunken. Né? Televisão de caixa de madeira. Aí você, para trocar de canal, você tinha que levantar da poltrona, aí você tinha que apertar um botãozinho, e às vezes o botãozinho não funcionava, aí você tinha que ficar plaque, plaque. E do lado do botãozinho tinha um sintonizador do canal. Essa geração não sabe o que é isso não, irmãos. Aí você sintonizava lá o canal, e a caixa de madeira, às vezes a imagem ficava assim tremendo, aí você fazia um carinho na televisão assim, pá, a imagem parava. Eu estava mostrando para minha filha, tinha essa televisão lá na exposição, e eu falei, filha, antigamente a gente chegava do lado da televisão e apertava aqui o botão, tinha que sintonizar, e aí ficava aqui rodando esse botãozinho até a imagem ficar como deveria ficar. Minha filha falou assim, Deus me livre. Hoje a gente está num lugar confortável, a gente deixa de ir ao banheiro, porque a gente quer ver o episódio, a cena, alguma coisa, a gente segura o xixi, segura outras coisas mais, a gente fala, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. A gente, por causa do controle na mão, a gente deixa de fazer tantas coisas. Os lugares confortáveis têm o poder de nos direcionar para as coisas mais fáceis. A gente não faz o que precisa, a gente faz o que é mais fácil. Os lugares confortáveis têm a capacidade de nos fazer odiar aquilo que nos incomoda. A gente, às vezes, não está percebendo que aquilo que nos incomoda é muito importante. E a gente, então, passa a não gostar, a gente passa a odiar, a gente passa a se incomodar. Então, perceba, por favor, nesse início de reflexão, que nós desejamos os lugares cada vez mais confortáveis e que geram cada vez menos mudanças. Nós não percebemos que a maioria das mudanças que nós precisamos que aconteçam nas nossas vidas, que você que precisa que aconteça em 2026, está nos lugares que nós julgamos ser desconfortáveis. Está nas atitudes que talvez você tenha rejeitado viver. Veja só, irmãos, perceba, eu não estou falando de um conforto físico, que talvez seja para onde o nosso pensamento é direcionado inicialmente, mas estou falando de um conforto da nossa consciência, de como nós temos pensado, de como nós temos elaborado, de como nós temos decidido, do que nós temos priorizado na nossa vida. E é por isso que esse texto me chama muito a atenção. Que atenção, pastor? O que tem nesse texto? Exatamente isso, quando as pessoas elas perdem a capacidade de distinguir. O que significa isso? Nós estamos hoje num tempo, minha gente, guarda isso no seu coração, as pessoas não estão vendo mais o que precisam, elas estão vendo o que querem ver. Você hoje vive essa realidade talvez no seu trabalho, você vive essa realidade hoje talvez na sua família. Em muitas áreas da vida, as pessoas estão tomando decisões por aquilo que elas querem ver. E é exatamente isso que está aqui no texto de Gênesis capítulo 6. Um povo que não tinha mais a capacidade de distinguir isso.
o que precisava ver, do que gostaria de ver. A gente vai perceber que esse povo também, ele perdeu a capacidade de amar aquilo que está tentando de fato mostrar que os nossos julgamentos, a forma como nós avaliamos, podem ser interessantes para nossa felicidade, mas perigosos para a nossa eternidade. Então nós perdemos a capacidade de amar, de valorizar, de priorizar aquilo que está tentando nos fazer acordar para muitas coisas que nós julgamos ser importantes para a nossa felicidade, mas que não são importantes para a nossa eternidade. São perigosos, lugares confortáveis, situações que nós vivemos. E é por isso, então, que eu queria me inclinar, me dedicar a alguns pensamentos nessa manhã, em como era o tempo e as atitudes nesse momento das pessoas. Eu sublinhei na minha anotação o que o próprio Deus fala sobre esse povo. Por aumentar a iniquidade, por aumentar a maldade, um povo que só tinha o pensamento voltado para o mal, só praticava coisas que eram erradas. Então eu comecei a pensar, no cenário, todos estão vivendo uma realidade, e aquele momento era um momento em que era mais fácil o caminho de um lugar confortável, e eu fiquei pensando, se nós pudéssemos olhar para as atitudes desse povo e trazer para a nossa vida nos dias de hoje, eu diria que o recado que esse povo está dando é que eles acreditavam que a felicidade era sinônimo de se agradar o tempo todo. E eu falei, será que não é isso que a gente está vivendo nos dias de hoje? Felicidade parece que é sinônimo de se agradar o tempo todo. Eu preciso fazer a minha vontade o tempo todo. Eu preciso dizer sim o tempo todo para mim. Eu preciso realizar tudo o que bate na minha cabeça, tudo que vem como vontade. Esse povo que está aqui no livro de Gênesis capítulo 6, não é muito diferente dos dias que nós vivemos. É um povo que fazia de tudo para poder se agradar o tempo todo. A nossa geração hoje, irmãos, tem muita dificuldade de lidar com aquilo que não agrada. E nós, então, estamos dizendo que aquilo que não tem a capacidade de nos agradar não deve ser valorizado, não deve ser amado, porque felicidade de verdade é agradar a si o tempo todo. Bom, eu também olho para esses homens e mulheres de Gênesis capítulo 6 e vou ver que eles não conseguiam ter um coração submisso. Sabe aquela coisa assim de, não, eu preciso obedecer, não, eu preciso do processo, não, eu preciso compreender que não é a minha vontade o tempo todo. É importante a submissão, não é um sinal de inferioridade, mas é um sinal de reconhecimento. Esse povo não tinha isso na vida deles. Era um povo inclinado à rebeldia. Aonde não tem obediência, por menor que seja, há um princípio de rebeldia que cresce no nosso coração. Eles, então, não conseguiam ter um coração submisso em momento nenhum. Eles viam a vida espiritual como fanatismo. Pare para pensar, se muitas coisas que fizeram parte dos fundamentos que sustentam a nossa fé e nos trouxeram até aqui, hoje não se tornaram um fanatismo. Fanatismo. Que é isso? Parar isso aqui que a gente está vivendo para ouvir Deus falar, parar para pensar naquilo que Deus está falando, rever as nossas posições, os nossos pensamentos, a nossa direção. Isso é um absurdo, nós não vamos fazer isso. Isso é fanatismo. Tem muitas pessoas caindo, muitas vezes, nessa narrativa de fanatismo, de que a gente precisa viver a felicidade, que alegra o nosso coração o tempo todo, que você é livre, que você não precisa ser submisso, que você certamente vai viver esse tempo na sua vida, e que isso agora está virando fanatismo. Olha para esse povo. Vê se eles tinham tempo em algum momento para pensar diferente de como eles pensavam. Eles não percebiam que o que viviam tornava a voz de Deus irrelevante.
Então o texto diz, olhando para esse povo, Deus enxergou quem? O Noé. E aí eu quero poder olhar para o que significa essa benevolência de Deus. Noé, homem no qual Deus olhou com olhos de benevolência. Qual era a diferença, então, do Noé para o povo que estava nesse tempo? Bom, o Noé não entendia que felicidade era agradar o seu coração o tempo todo. Até porque Deus dá uma missão para Noé que não é nem um pouco agradável. Segundo, o Noé, ele entendia o que significava submissão e obediência. O Noé era diferente porque ele não via a vida espiritual como fanatismo, ele via como prioridade. O Noé, ele era diferente de todos porque, de fato, ele não via a voz de Deus como algo irrelevante. Então, Noé está construindo algo. Noé está construindo o quê? Vou perguntar de novo. Noé está construindo a arca. Não é isso? Não é igual esse africano que construiu aí um monte de arca, dizendo que Jesus ia voltar agora e que todo mundo tinha que dar dinheiro e que, de repente, ele falou que Jesus, em cima da hora, falou com ele que não ia mais voltar e que ele, do dia para a noite, apareceu com uma BMW. Noé estava construindo a minha pergunta a você é, ouça, por favor, Deus é contra a felicidade? Sim ou não? Todos somos unânimes no assunto? Deus não é contra a felicidade. A minha pergunta para você é, Deus é contra que a sua vida financeira melhore? É? Não. Deus é contra que você seja bem-sucedido nos seus negócios? Sim ou não? Vou perguntar de novo para a igreja, porque tem gente dormindo aqui hoje. Deus é contra a sua felicidade, irmãos? Vou perguntar de novo, porque tem gente dormindo. Dá um cutuco aí no seu irmão do seu lado. Irmão, acorda. Deus é contra a sua felicidade? Deus é contra que a sua vida financeira melhore? Deus é contra que você seja bem-sucedido nos seus negócios? Não. Bom, pastor, o que isso tem a ver? Deus só deseja que nada disso crie na sua vida um lugar confortável espiritualmente falando. Deus, ele não é contra que você seja feliz. Deus, ele não é contra que a sua vida financeira melhore, não é. Deus, ele não é contra que você seja bem-sucedido, em hipótese alguma. Deus, ele só não concorda que isso crie um lugar confortável na sua vida espiritual. Deus, ele não é contra, em nenhum momento, contra o seu dinheiro, desde que o dinheiro não seja dono da sua vida. Deus, ele não é contra o seu trabalho, desde que o trabalho não seja dono da sua vida. Deus, ele não é contra a sua felicidade, desde que ela não te deixe surdo para as coisas de Deus. E a gente, às vezes, não percebe isso, porque o problema dessa época de Noé é que eles tinham mais medo de morrer sem ser feliz do que medo de morrer sem ser salvo. Noé está construindo a arca, Noé está dedicado nessa missão. E o povo disse, olha, eu estou vendo, o negócio está crescendo, a madeira está chegando, Noé está construindo algo grandioso, mas eu não posso deixar de ser feliz hoje, eu não posso deixar de ir para essa festa, eu não posso deixar de ganhar mais um pouco hoje, eu não posso deixar de crescer nos meus negócios hoje. O povo estava mais preocupado em ser feliz do que ser salvo. E será, irmãos, que nós não estamos inseridos num tempo exatamente assim? Que nós estamos preocupados em mais terminar o dia feliz do que terminar o dia salvo. Terminar o dia dizendo, fiz o que eu queria, ao invés de dizer, terminei o dia fazendo o que Deus queria. Terminei o dia estando aonde eu desejava, do que terminei o dia estando aonde Deus desejava. O maior problema da nossa vida nem sempre é o diabo. O maior problema da nossa vida é muitas vezes o que Deus fez ontem, porque a gente se acomoda nos lugares confortáveis. Se nós temos raiva do que tenta nos mostrar que existe algo que precisa mudar na nossa vida,
Nós vamos, num momento, ver como loucura a arca que Deus está plantando no meio do deserto. Então, portanto, eu quero ler com você agora. Capítulo seguinte, Gênesis capítulo 7, versículo 16, parte B. Somente a última frase desse versículo. Então, você tem as suas verdades, meu irmão. E eu não estou discutindo com você as suas verdades. Eu estou discutindo o que Deus pensa. Então, o Senhor fechou a porta. Não é isso que está aí? Sua Bíblia está diferente? Quem fechou a porta? Então o Senhor... Eu quero aqui abrir um parênteses junto com a igreja nessa manhã. Cuidado com a sua insatisfação, com aquilo que incomoda o seu desejo de ser feliz e retarda a necessidade de se arrepender para viver o propósito de Deus na sua vida. Nós estamos procurando hoje lugares confortáveis para nossa alma, que nos façam ficar vendo a porta se fechar e pior, sem perceber que nós estamos do lado de fora dela. Nós estamos hoje desejando lugares em que nos faça olhar para o propósito de Deus, olhar para aquilo que Deus está fazendo, vermos a porta se fechar, mas não percebermos que nós estamos ficando do lado de fora. 3 coisas eu queria dizer para você antes de encerrarmos e encerrar essa palavra nessa manhã, nessa primeira meditação de 2026. E sai daqui hoje com essa palavra em seu coração. Atento, pensante. A igreja não pode ser um lugar confortável para o tempo em que você está. Pense nisso comigo. Nós estamos hoje vivendo dias em que nós desejamos tantos lugares confortáveis, em que nós também olhamos para a igreja e desejamos que a igreja seja um lugar confortável para a nossa alma, para os nossos desejos, para as nossas vontades. E a igreja que não é confortável para os meus desejos, para as minhas vontades, para aquilo que eu queria viver, essa igreja não serve. Nós estamos procurando menos igrejas bíblicas e estamos procurando mais igrejas confortáveis. Nós não paramos para pensar que a igreja não foi constituída para ser um lugar confortável para a nossa vida espiritual. A igreja não é para você um lugar em que você vai dizer, pastor, era tudo que eu queria. O lugar que é tudo que você queria é o lugar mais perigoso, talvez, para a sua jornada. Pastor, eu vim hoje aqui, no primeiro culto de 2026, e eu queria ouvir uma palavra de como derrubar gigante, de como multiplicar a minha vida financeira, de como vencer o que está me incomodando. Eu estou dizendo isso para você. A igreja não tem esse papel, meu irmão. Só que hoje a gente vive num mundo em que muitos, para conseguir mais atração, para conseguir mais apresentação, para conseguir outras pessoas com mais interesse, a igreja está se transformando num lugar em que as pessoas entendam que é o lugar mais confortável. A igreja que em algum momento não te deixa desconfortável, é uma igreja que você tem que repensar. O propósito da igreja não é ser um lugar confortável para a sua vida espiritual. Segunda coisa que eu queria dizer para você. Não ver o desejo como rebeldia é ver o arrependimento como fanatismo. E por que eu estou falando isso hoje de manhã para você? Porque tem muitas pessoas que não estão percebendo mais que por conta dos seus desejos, estão vendo a vontade de Deus como fanatismo. Fazer isso é fanatismo.
Fazer isso é exagero. Preguei domingo passado, se não me falha a memória. Eu já fiz muito. Pastor, eu já fiz muito. O maior problema da nossa vida não é nem sempre o diabo, é o que Jesus fez ontem. E a gente diz, eu não preciso fazer mais, eu não preciso me dedicar mais. Isso é fanatismo. E a igreja toda semana, e fazer isso, participar daquilo, se envolver com isso, orar, buscar, é fanatismo. Porque exatamente quando a gente vê o desejo da nossa vida, e a gente não vê o desejo como rebeldia, a gente nunca vai conseguir viver a vontade de Deus. A gente está normalizando mais do que a nossa vontade, do que é o propósito de Deus para a nossa vida. E o texto diz que Noé continuava construindo a arca. A arca era mostrar para aquele povo que a vida espiritual não podia ficar à vontade. A arca era mostrar para aquele povo que o desejo do coração deles era rebeldia. Só que o texto diz que quando o Senhor fecha a porta, o Senhor fecha por fora. E diz que naquele momento, Noé, seus filhos, Nora, sua família, e Noras e a sua família, ficam dentro da arca. E eu quero terminar essa palavra justamente fazendo você pensar, dentro do possível, nisso comigo. Quem foca no propósito, termina dentro da arca. Quem foca na sua vontade, termina fora da arca. Nós estamos hoje inseridos num tempo em que nós olhamos para tudo que está acontecendo. A gente vê tudo que Deus está agindo, mas a gente não percebe que talvez estamos terminando do lado de fora da arca. Noé, homem que focou no seu propósito, homem que terminou dentro da arca. Noé, homem que não acreditava que felicidade era agradar a si o tempo todo. Noé, homem que entendia a importância de ter um coração submisso. Noé, um homem que via a vida espiritual como algo que era prioridade, não como fanatismo. Noé, um homem que percebia que a voz de Deus era relevante. Noé, um homem que percebia que aquele tempo era um tempo de lugares confortáveis. E ele disse, eu vou focar no meu propósito. E o Senhor, então, traz sobre aquele tempo o que ele disse que faria. E Noé termina com a sua família dentro da arca. Eu quero dizer isso aqui para você, terminando essa palavra nessa manhã. Eu desejo que você seja feliz, muito, na sua vida, com a sua família, com seus amigos. Eu desejo que você celebre a vida. E Deus não é contra isso. Eu desejo do fundo do meu coração a você que você ganhe muito dinheiro. Que você seja próspero. Desejo que os seus negócios sejam bem-sucedidos, mais do que você imagina. Eu desejo. A Bíblia não é contra isso. A gente só não pode esquecer de uma coisa. Que uma hora a porta da arca se fecha. E ela fecha mesmo. Você pode ser feliz, meu irmão, minha irmã. Você só não pode se esquecer que uma hora a porta da arca se fecha. Você pode ter dinheiro. Você só não pode esquecer que uma hora a porta da arca se fecha. Você pode ser bem-sucedido. Você só não pode esquecer que uma hora a porta da arca se fecha. Nós somos hoje uma geração que me preocupa muito. A gente, por qualquer coisa, a gente procura lugares confortáveis.
A gente abre mão muitas vezes de algo que vai abençoar a nossa vida espiritual por conta de mais alguns reais no bolso. A gente às vezes abre mão de algo que vai mudar a nossa história, vai fortalecer a nossa vida com Deus, por conta de um tempo em que vamos sorrir, os lugares confortáveis. Você pode ser feliz, meu irmão. Celebre. Eu ontem estava conversando, perceba o que eu vou dizer para você, já estou terminando essa palavra. Eu ontem estava conversando com um amigo. Irmãos, a gente ria, que eu por 2 vezes falei assim para ele, para, porque senão eu não vou conseguir chegar no banheiro a tempo, eu vou fazer na calça. E eu ria. 10 minutos depois, a minha mãe me manda uma mensagem. A sua prima da sua idade acabou de ter um AVC. Ore por ela. Irmãos, naquela hora eu falei assim, como é que a gente sai de 100 quilômetros para 0 na mesma hora? Uma hora a porta da arca se fecha. E aí não me interessa o quanto você sorriu, não me interessa o quanto que você ganhou, não me interessa o quanto que você cresceu, só me interessa se você está fora ou está dentro da arca. Ah, pastor, mas a igreja tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. Tá bom, tem. Verdade. A igreja tem ser humano. O ser humano é perfeito? Quem é que é perfeito aqui, diga para mim? Ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja hoje, pode até parecer feia, mas é interessante. Dentro da arca, certamente todos aqueles anos ali dentro da arca, animais gigantescos dentro da arca, eu não sei como é que era o tratamento de esgoto daquela arca, não quero nem pensar, irmãos. Mas eu vou dizer para você, dentro da arca não cheirava jasmim, não. Dentro da arca, irmãos, não cheirava mamãe e bebê. Mas eu vou dizer para você uma coisa, é melhor dentro da arca do que fora. Às vezes a gente reclama daquilo que vai ser um instrumento de Deus para nos salvar. Quero terminar dizendo isso para você. Abra os seus ouvidos e diga, Senhor, que seja um ano em que eu possa focar no meu propósito, para terminar dentro da arca. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você a olhar para o lado, para pelo menos 2 pessoas. Olhar para o seu irmão, para a sua irmã, que sentou aí perto de você, e dizer isso para o seu irmão, não como forma de falar por falar, mas isso para o seu irmão, meu irmão, a gente precisa fazer de tudo para terminar dentro da arca. Deus não é contra quando os irmãos do Ministério de Louvor vão se organizar, os diáconos que vão servir a ceia. Irmãos, isso tem falado muito ao meu coração. Deus não é contra a sua felicidade. Não é. Deus é um Deus que quer ver você arrasado, triste, abatido. Não é. Deus não é contra a sua riqueza. Tem alguém rico aqui nessa manhã? Diga amém. Deus não é contra a sua riqueza. Se precisar de dinheiro, pede para o irmão Álvaro. Deus não é contra que os seus negócios sejam bem-sucedidos. A gente só não pode se esquecer o quê? Que uma hora a porta da arca fecha. Lembre-se sempre disso. Uma hora a porta fecha. E quando a porta fechar, você precisa estar do lado de dentro da arca.
para onde nós iremos, Senhor. Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Santo Deus. Deus seja louvado, Senhor. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Diga ao Senhor: Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, Senhor. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, cante, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Porque eu recebi do Senhor, porque também transmiti a vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, e partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amado Deus, Pai eterno, acabamos de cantar que Tu és o pão da vida, e esse pão simboliza aquilo que é eterno. Que, Senhor Deus, ao erguermos esse pão e fazermos em memória do Senhor nessa manhã, possamos, Senhor Deus, aprender que o nosso propósito, Senhor Deus, não é lutar pelo que é terreno, mas lutar pelo que é eterno, e que seja a nossa prioridade. Que seja a nossa inspiração nesse primeiro domingo de 2026. Que aquilo que é eterno seja maior, seja mais prioridade na minha vida, em nome de Jesus. Nós, Senhor Deus, oramos gratos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém e amém. E comamos todos do pão. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Quem aqui faz parte da nova aliança, diga amém. Amém.
no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Deixa eu aqui falar uma coisa para você. Nós estamos hoje vivendo a segunda promessa. Há mais de 700 anos, antes da vinda de Jesus, um homem chamado Isaías profetizou que Jesus viria. E a minha pergunta é: o que aconteceu nesses 700 anos? Muitas pessoas não acreditaram, muitas pessoas viveram sendo escravas da sua felicidade, das suas vontades, dos seus desejos. Só que a promessa que um dia Isaías fez, dirigido por Deus, ela se cumpriu. Hoje nós estamos aguardando a segunda promessa. Qual é a segunda promessa? A volta de Jesus. E quando erguemos este cálice, não é porque estamos fazendo parte de uma liturgia mensal da igreja, é porque nós estamos dizendo: Senhor, eu quero estar firme em Cristo Jesus quando a segunda promessa se cumprir. É dentro da arca que eu quero estar. Levante esse cálice e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Que seja, Senhor Deus, até a tua volta, até que Ele venha. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa dizer: Jesus, eu quero terminar a minha jornada dentro da arca. Eu quero terminar a minha história dentro da arca. Senhor Deus, eu não sei o quanto serei feliz, quantos serão os meus recursos, como serão os meus negócios, mas eu quero dizer que Jesus está à frente, acima de tudo na minha vida. Pai, que o nosso coração esteja inclinado à sua vontade, a esta verdade. Que os lugares confortáveis dessa vida, desse tempo, não, Senhor Deus, venham sufocar a voz do Espírito Santo na nossa vida. E que em nome de Jesus nós possamos dizer: até a sua volta, Senhor, até que Ele venha, até que, Senhor Deus, o Senhor rasgue os céus e venha buscar a sua igreja, nós possamos dizer: eu estou aqui, Senhor. Maranata, eu espero a sua volta, Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos beber do cálice em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Erga suas mãos aos céus, erga suas mãos aos céus. Oh, feche os seus olhos, diga: Jesus, Senhor Deus, renova, Senhor Deus, derrama da tua presença sobre a minha vida. Oh, que o meu coração queira mais a tua presença do que a felicidade. Que o meu coração deseje mais a tua presença do que o ouro. Que o meu coração deseje mais a tua presença, Senhor Deus, do que a fama. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Será que você pode cantar mais alto? Diga ao Senhor: Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Pra onde? Pra onde iremos nós? Só o Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Se Jesus é a sua direção, dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno. Aleluia, Senhor.
Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode ser feliz, bem-sucedido, rico. Só não pode se esquecer que uma hora a porta da arca fecha. E ela vai fechar. E você, quando ela fechar, precisa estar do lado de dentro. Amém? Quero terminar esse culto com alegria, dizendo: caiam por terra agora todos os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, a vontade do Senhor. Diga para o irmão ao seu lado assim: meu irmão, sai daqui hoje com isso na sua vida, que seja estabelecida a vontade do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Vamos declarar o Senhor. Vamos declarar: caiam. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Com toda a sua força, diga: caiam. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Mais uma vez, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Com os nossos lábios vamos proclamar. Com os nossos lábios vamos proclamar. Mais uma vez, diga: com os nossos lábios. Com os nossos lábios vamos proclamar. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Que o grande amor do Deus Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, a presença de Jesus seja sobre cada vida, cada lar, cada família aqui representada, onde for e quando for, desde agora e para todos sempre. Que toda a igreja do Senhor diga. Olha para a pessoa do seu lado, diga: meu irmão, não se esqueça, a porta da arca vai fechar, hein? Eu te espero aqui logo mais. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais.